Hello guys! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o genitive case, ou caso genitivo, né? O porquê que a gente usa aquele S com apóstrofo depois de algumas palavras, depois de algumas pessoas, de nome de algumas pessoas, né? Por que que a gente usa isso na língua inglesa? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então aqui eu tenho para vocês, ó, caso genitivo é o genitive case, beleza? Então eu tenho para vocês, né, uma pergunta, né? O que significa? Então, por que que o Bob's usa esse S com apóstrofo depois, ou McDonald's, ou a Levi's, ou o Moe's, né, dos Simpsons, inclusive? É, Primeiro a gente precisa entender que isso não existe na língua portuguesa, então é um pouquinho mais complexo de entender. Mas eles gostam de usar esse símbolo para definir que alguma coisa pertence àquela pessoa, a coisa que está no contexto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ó, a gente sabe que isso aqui é um bar do Mo. Então, esse é o bar do Mo, né? É o bar do Mo. Aqui é o restaurante do McDonald's, né? Tem um restaurante ali com o nome McDonald's ou restaurante do McDonald's ou do Bob, né? O restaurante do Bob. E assim é também da Levi, né? A loja da Levi, Levi's, né? Por isso que usa esse S aqui também, certo? Então, vamos dar uma olhada. Ó. A gente tem o que pertence, né? A coisa, eu não gosto de falar muito coisa, porque às vezes pode ser uma pessoa, mas entendam como coisa para simplificar, né? E a pessoa, o dono, né? O sujeito da situação ali. A quem pertence, a gente colocou azul, né? A coisa a gente botou de amarelinho e o dono a gente botou de azul, né? Então, ó, the friend of my brother, o amigo do meu irmão, ficaria my brother's friend. Então, olha só, o amigo do meu irmão, a gente falaria my brother's friend. Aqui tá com letra minúscula, mas é maiúscula, tá? É, Então, my brother's friend. Se eu fosse usar, por exemplo, se eu falar, por exemplo, my brother, é o meu irmão. Beleza. Agora, se eu falo my brothers, ou eu vou falar meus irmãos, né? Lógico, o plural normal, sem o S. Ou eu falaria my brothers, alguma coisa que pertence ao meu irmão. Então isso dá a entender que alguma coisa vai pertencer a ele e o que eu vou falar, né? O que vem depois, no caso, vai pertencer ao meu irmão. Então, ó, my brother's friend, eu coloco o dono da situação na frente e boto a coisa atrás. Então eu boto o apóstrofo e o S no dono, né? No dono da ação, no pronome, e a coisa, ou a pessoa, enfim, fica para trás, né? Então, ó, the car of Jane, o carro da Jane, Jane's car. A gente sempre vai usar esse S após o nome. Né? De novo, se eu fosse usar só Jane, é só o nome, Jane. Agora, se eu falar, por exemplo, Jane's, provavelmente eu vou falar alguma coisa que pertence a Jane, entendeu? Então, the bar of Mo, ó, Mo's bar, né? The bar of Mo, bar do Mo, Mo's bar. The restaurant of McDonald's, McDonald's restaurant. Então esse S aqui, ele basicamente substitui o artigo, né? Nem sempre, às vezes a gente usa o artigo junto também, mas ele meio que substitui essa preposição aqui, né? É bem mais comum a gente ver escrito assim, ó, McDonald's restaurant, o restaurante do McDonald's, do que desse jeito mais formal. É muito formal isso aqui, né? Aliás, certo? Então a gente basicamente vai sempre usar o pronome, o dono da ação, o apóstrofo S e aquilo que lhe pertence, né? My friend's mom, o amigo da minha mãe, my boss job, o trabalho do meu chefe, e por aí vai. Então a gente sempre vai botar um S, né? Depois do que for daquilo que lhe pertence, né? Só que olha só, cuidado, porque quando a gente fala de alguma frase que tenha, por exemplo, eu falei do boss, né? A gente não pode botar outro S na frente, né? A gente deixa o S sem apóstrofo, então ele não entra nesse caso. Então, por exemplo, ó, the boys ball, a bola dos meninos, não tem apóstrofo, tá vendo? Tá vendo? Então, isso não vai acontecer. Inclusive, quando a gente está falando de um grupo, né? Por exemplo, the Brazilians country, porque está no plural, né? Lógico que se está no plural, o sujeito vai vir com S no final, né? Então, the Brazilians country. Então, the Brazilians country, o país dos brasileiros. Então, esse S ele vai ser normal, tá? Ele não vai vir com apóstrofo. Se for uma terceira pessoa, alguém, algo, uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, ou tu mesmo, né? Eu vou usar esse S, senão não usa, ok? Gostou, pessoal? Entenderam?
Então comente aí se vocês não entenderam, se ficou um pouco confuso, né? Então participem no canal aí, tá top. Tô gostando de ver a galera aí. É isso aí.